Fala galera, hoje é sábado e sábado é o dia que eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, é Leandro 500 Pratas, me segue lá que lá também eu entrego bastante conteúdo. Então, aguardo você lá e vamos ver qual foi a pergunta mais repetida nessa semana. Fica comigo. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo do canal 500 Pratas é te ajudar a formar uma carteira previdenciária de ações, fundos imobiliários, para que você se aposente com a renda variável, para que você possa viver de renda. E eu sempre passo o conhecimento para que você faça isso sozinho, sem depender da ajuda de ninguém. Isso aqui é uma escola de investimento, beleza? Então olha só, o assunto mais discutido essa semana, que me encheram o saco lá no Instagram por causa disso, aqui no YouTube também perguntaram bastante, que é sobre essa reforma tributária. E daí entra o assunto da taxação dos dividendos, né? Então, Leandro, é o fim do mundo? Vai acabar as ações? Vai acabar os fundos imobiliários? É o fim da Bolsa de Valores? O que vai acontecer agora se essa reforma for aprovada? Bom, gente, são alguns pontos que a gente tem que levar em consideração aqui. O primeiro ponto é o seguinte: já essa reforma, ela já foi levantada diversas vezes. Então, cada vez que troca o governo, se fala nessa reforma, e o fato é que nunca saiu. Porém, a gente tem de reconhecer que, pelo menos dessa vez, parece que nunca esteve tão perto de essa reforma sair. Tem tudo para que essa reforma saia. Vamos acompanhar. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Já foi discutido várias vezes, mas até agora não saiu nada, porém dessa vez parece que vai. Então, vamos aguardar. O segundo ponto que eu queria colocar para vocês é que não tem nada definido. O que existe, gente, é uma proposta. E uma proposta, ela é debatida, aquilo que você já conhece no Brasil. Uma enrolação demora meses e meses até que seja aprovado. Então, uma coisa é quase certa, a proposta inicial ela não vai ser aprovada, vai ter uma série de modificações. E essas modificações a gente não sabe. Então, como a gente não sabe, não adianta ficar quebrando a cabeça, fritando neurônios, queimando neurônios por antecedência. Tem gente aí que está quase pensando em botar uma corda no pescoço, porque é o fim da bolsa, porque agora que eu investi um monte em fundo imobiliário e ações, vai se acabar toda a classe de investimento porque vai ter a reforma tributária. Sofrendo por antecedência, nada foi definido, então como nada foi definido, não adianta sofrer. É por isso que eu tô bem de boa. Eu vou primeiro esperar acontecer para depois a gente ver o que faz. Então esse é o segundo ponto, não sofra por antecedência. Terceiro ponto, gente, ao longo da história a economia ela sempre se ajustou às modificações, principalmente as mudanças impostas aí pela política intervencionista, né? Então toda a história do Brasil, a gente vê que é uma história turbulenta quando a gente fala de política. Há algumas décadas atrás a gente sofria crises de inflação horrorosa, dinheiro não tinha controle, era trocado de dinheiro o tempo todo. Por quê? Os caras estavam perdidos. E aí eu pergunto para você, durante essa época, não existiam empresas no Brasil, empresas que estão aí até hoje? Existiam. E as melhores empresas superaram todas essas crises e continuam aí dando lucro, crescendo. Tem empresas no Brasil que já faz mais de 100 anos que está aí no jogo. E, gente, cá para nós, essa decisão aí, se a gente for ver toda a história de conturbação política que tem no nosso país, isso vai ser só mais uma mudança que vai entrar para a história e que nós vamos falar dela daqui a 10, 20 anos. É dessa forma que eu enxergo, baseado em toda a história, todas as mudanças que a gente já teve aí. Então, esse é o terceiro ponto. A economia se ajusta. Historicamente, ela se ajusta e eu, sinceramente, acredito que não vai ser dessa vez que a economia não vai conseguir se ajustar às mudanças que estão sendo colocadas aí. É quase certo que sim, que vai apenas... A gente pode até sofrer no início. Mudança sempre tira você da zona de conforto, sempre exige que você se adapte a ela, mas no longo prazo tudo isso passa, a economia sempre se ajusta e a gente também se ajusta a essas mudanças. Então, esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto, gente, que eu enxergo é assim, ó, pode ser que você discorde de mim, se você discorda, o intuito aqui é debater, deixa aí nos comentários. É que quanto mais imposto o governo cobra, mais cria-se um gargalo para que a nossa economia não se desenvolva, o país não desenvolve, o país fica sufocado pelo Estado. Então o que a gente tem que esperar para ver o que vai ser decidido é se esse remanejamento que está sendo feito, essa reforma tributária aí, se ela vai ainda no pacote todo
se ela vai aumentar a arrecadação tributária ou se ela vai reduzir. Porque se ela aumentar, a ideia é tira daqui, pega um pouquinho mais daqui, esse aqui dá uma reduzida, pega um pouquinho mais de lá. Então, com isso, a gente vai fechar o pacote, vai fechar a conta no final e vamos ver como que vai ficar. Se essa reforma fizer com que a cobrança aumente ainda mais, então, pelas coisas que a gente já viu acontecer no passado em outros países, isso pode não dar certo, isso pode ser mais um gargalo para a nossa economia. Agora, se o pacote possibilitar que algumas pontas sejam mais prejudicadas e outras mais beneficiadas, mas o geral, a soma de tudo, permitir com que haja uma redução na carga tributária, isso pode favorecer com o aquecimento da economia. E o aquecimento da economia beneficia nós que somos investidores. Então veja bem, esse quarto ponto. Agora, quinto ponto. Tem o lance da taxação dos dividendos, né? Tem muita gente desesperada. Leandro, mas vai ser o fim dos fundos imobiliários, das ações, não vou mais conseguir viver de renda. Calma, gente. Não vão tomar todo o seu dividendo, vão tomar uma parte, que vai ser 10, 15, 20%, não sei quanto que vai ser decidido. Vamos colocar que seja 20% aqui. Então, no caso dos fundos imobiliários, o que vai haver é um reajuste. Infelizmente, não tem o que fazer. Mas veja bem, se hoje você recebe R$100 em um fundo imobiliário de dividendos, você vai receber vai passar a receber 80 então, porque 20 vai ficar lá na mão do governo, né? O que vai acontecer aí, gente, é uma queda na cotação, é quase certo que vai acontecer uma queda na cotação para que seja reajustado o prêmio de risco, mais uma vez. Então, para quem comprar depois desse reajuste, basicamente não vai fazer muita diferença. Então, você que está em processo de acúmulo de patrimônio, não tem muito por que se preocupar. Você que já tem um patrimônio formado, obviamente vai ter uma redução aí no seu patrimônio, uma depreciação num primeiro momento. Agora, a gente voltando para o ponto 4, se o pacote todo conseguir diminuir a arrecadação, não é muito fácil que isso aconteça, mas se o pacote todo fazer com que diminua a arrecadação, a gente pode ter uma aceleração da nossa economia. E tendo essa aceleração, é natural que o setor imobiliário se desenvolva mais, então o valor patrimonial dos fundos imobiliários vai aumentar, com isso no longo prazo vai refletir na cota, o valor do aluguel vai aumentar, então vai refletir no recebimento de dividendos. Então veja que você tem um recuo num primeiro momento, mas isso possibilita que haja um aquecimento da economia e com o aquecimento da economia a gente tem a retomada no valor patrimonial e na arrecadação. As ações, mesma coisa, porque um dos itens é que seja diminuída a carga tributária na produção e seja cobrado lá na ponta do consumidor final. Então isso possibilitaria que as empresas trabalhassem mais desafogadas, com margens mais tranquilas, e isso refletiria de forma positiva para a gente. Basicamente assim, ó, hoje a gente não sente isso indiretamente, mas as empresas das quais nós somos sócios, elas pagam tantos impostos que impossibilita o crescimento e com isso nós somos prejudicados, porque eu tenho uma ação na minha carteira que ela não consegue crescer porque ela está sendo sufocada pelos impostos. E aí eu recebo o lucro no final sem cobrança de impostos, só que eu estou recebendo o lucro de uma empresa que ela poderia ter lucrado muito mais se não fosse tanta cobrança de impostos. Então veja que está desafogando a empresa, faz com que ela tenha fôlego para faturar mais, para trabalhar com mais margens, para ter mais lucro no final e aumenta o pagamento de dividendos. Aumentando, só que aí, é claro, eu sou taxado lá na ponta, lá no final. Agora, mais uma vez eu volto a dizer, para isso a gente precisa que essa reforma realmente faça isso. Porque se a reforma não mudar em nada a cobrança que existe dentro das empresas e ainda assim aumentar a cobrança lá na ponta, aí realmente é jogo sujo, né? Com o que eles vão fazer, vai prejudicar. Mas mais uma vez eu volto a falar, isso vai acabar com o mercado acionário? Não, não vai. O que vai acontecer é um reajuste, a gente pode sofrer no primeiro momento, mas depois a economia se ajusta e tudo volta ao normal, vai ser só mais uma história para contar. No longo prazo, gente, tudo se supera. Então essa é a minha visão que eu tenho todos esses pontos que eu coloquei aqui. Veja que não tem como a gente ter uma opinião ainda definitiva, eu não consigo enxergar ainda se isso vai ser um negócio bom ou se vai ser um negócio ruim, porque está cheio de poréns. Depende do que vai ser aprovado. Se a ideia for, se sair uma aprovação que no pacote reduza a carga tributária e possibilite um aquecimento da economia, eu não vejo como uma coisa tão ruim, porque pode ser que
aqueça, por mais que a gente seja taxado lá na ponta, mas vai ter um aquecimento e a gente acaba se favorecendo com isso no longo prazo. Mas isso precisa acontecer. Agora, se eles não fizerem uma redução na carga tributária e ainda botarem a mão em mais uma fatia, lá no final, quando a gente recebe nas pontas, aí de fato isso vai atrapalhar e vai atrapalhar bastante. Num primeiro momento, no longo prazo também acaba se reajustando, mas num primeiro momento vai atrapalhar, a gente vai sofrer um pouco mais, então não tem o que fazer agora, vamos esperar para ver o que os doidos vão decidir lá dentro. E depois que eles decidirem, gente, aí nós sentamos aqui, vamos estudar o caso, vamos ver como ficou e vamos procurar a melhor solução. Mas veja bem, a gente tem um sistema tributário hoje que nos permite investir da forma que a gente investe. Nos Estados Unidos tem um sistema tributário diferente do nosso, inclusive os dividendos são taxados lá, só que a produção é bem menos taxada do que no Brasil. Então, possibilita com que eles invistam de acordo com o sistema tributário deles. Outros países têm sistemas diferentes e investem também. Então, o investimento não vai parar, sempre vai existir uma forma. O que vai acontecer são mudanças, então a gente precisa, primeiro, sentar, depois que essa reforma for aprovada ou não, nós vamos sentar, ver quais foram as mudanças que colocaram em mesa e o que muda daqui para frente nas estratégias, ajusta daqui, puxa para cá, afrouxa lá, bota aqui, bota ali, pronto. Reajustamos a estratégia e segue o baile, acúmulo de patrimônio e viver de renda no futuro. Por esse vídeo é isso, espero que eu tenha te deixado mais calmo, compartilhe esse vídeo com as pessoas aí, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí o que você está achando desse auê todo da reforma tributária. Afinal, sai ou não sai essa reforma?